Olá, estou gravando esse vídeo para mostrar para vocês como é simples a programação da criolipólise de placas da Device, que é a Crio Thermo Master, né? Então, o que você faz para programar ela? Primeiro você faz a preparação da paciente, né? Então você coloca a manta na área a ser tratada, em seguida você fecha com as faixas elásticas, deixa elas bem apertadinhas, né? Coloca, posiciona os manípulos, né? Dentro das faixas, na área a ser tratada, sempre lembrando que os manípulos trabalham com a corrente elétrica de par em par. Então eu tenho aqui, lá do outro lado, o manípulo 1 e 2, que tem essas duas entradas 1 e 2 aqui. E o manípulo 3 e 4, que são essas duas entradas. Então eles sempre vão ter que trabalhar próximos, entre 1 a 4 dedos de distância, o manípulo 1 e 2, e o manípulo 3 e 4 também tem que ficar a cerca de 1 ou 4 dedos um do outro. Isso é para fechar a corrente do circuito elétrico, né, da bioativação. Ok? Então preparou a cliente, colocou a faixa, a manta, posicionou os manípulos, aí você vai mexer aqui na máquina. Então essa é a tela inicial, é só clicar em iniciar. Os parâmetros que você ajusta são apenas esses daqui, ó. Então o primeiro é o tempo, nós recomendamos aí uma sessão de 50 minutos, tá? Então é só ajustar aqui. O segundo parâmetro é o congelamento. Então o congelamento vai de 0 até 100% do potencial. Nós indicamos 100% em todas as sessões, tá? Isso não é uma temperatura que traz risco nenhum para ninguém. O terceiro parâmetro é a corrente elétrica. Nós vamos deixar em 0. Então a sessão, ela sempre, para toda a sessão acima de 40 minutos, ela sempre começa com a corrente elétrica em 0. E o modo dessa corrente de bioativação, se é contínuo ou é pulsado. Então a gente vai deixar sempre no contínuo. E aqui embaixo nós vamos utilizar só dois manípulos, né? Só esse 1 e o 2, ou nós vamos usar os 4, 1, o 2, o 3 e o 4. Normalmente, né, para otimizar a sessão, a gente acaba usando as 4. Essa é a programação básica da máquina, tá? Você veio aqui e clicou em Start. Ela começa a funcionar. Então ela começa a gelar as placas, né? E nesse momento ela só está fazendo criolipólise. Ela não está usando as correntes de bioativação. Quando que você vai utilizar essa corrente de bioativação? Quando faltar 40 minutos para terminar a sessão. Então a corrente de bioativação ela não pode passar de 40 minutos. Então tá aqui, tá lá ocorrendo a sessão, né? Se você tivesse colocado uma sessão de 60 minutos, que é o limite que a máquina permite, você iria guardar esses 20 minutos para que o tempo chegasse dos 60 até o 40. Como nós, por padrão, utilizamos uma sessão de 50 minutos, você colocou aqui 50, você vai esperar chegar até no 40. Chegou em 40 minutos, você vai ligar a corrente elétrica. A corrente elétrica, como eu falei no início, é esse terceiro parâmetro aqui. Você vai começar a ligar de 5 em 5%. Até qual momento? Até o momento em que a paciente sentir um choquinho nos 4 manípulos, ou nos 2, caso só esteja usando 2, tá? Normalmente isso vai ocorrer aqui entre 20 a 35%, tá? Pode ser 25, 30, 25 e 30 é o mais comum. Chegou em 35% é o limite. A máquina até permite chegar em 100%, mas para não corrermos risco de intercorrência, a gente usa só até 35, tá? Então, eu não pausei, não fiz nada, eu só fui lá, coloquei a corrente até o momento que ela, de 5 em 5, avisei ela para que ela falasse o momento em que ela fosse sentir um choquinho nos 4 manípulos. Não é um choque forte, é totalmente suportável, não é nada demais, tá? Então chegou aqui, ela sentiu em 35, você vai deixar aqui. Se ela falar que ainda não está sentindo, não tem muito como isso acontecer, mas mesmo assim você para em 35, ok? E aí você vai aguardar mais 20 minutos. Então a gente fez isso com 40 minutos, a gente vai aguardar até chegar em 20 minutos.
quando chegar em 20 minutos, a gente não mexe em mais nada, a não ser no modo, tá? Que é o modo pulsado. Então a gente trabalhou o modo contínuo, que trabalha mais focado em flacidez, né? E na parte de estimulação muscular. E depois a gente passa para o modo pulsado, que vai acelerar o processo de perda de gordura, ok? E aí daqui para frente é só deixar terminar o tempo. Ela vai até o 0 aqui, terminando o tempo ela vai desligar automaticamente. A máquina desligou, você retira os manípulos primeiro, antes de abrir a fita, né? A fita elástica que está prendendo eles. Se você tentar tirar a fita antes de tirar o manípulo e colocar ele aqui na máquina, ele pode cair no chão aí e quebrar, ok? Então chegou aqui, ele vai terminar no 0, aqui ele não vai deixar eu terminar, e ele desligou a máquina, terminou a sessão, tá bom? Então é basicamente isso daqui, né? Recapitulando, você vai colocar o tempo de 50 minutos, vai colocar o congelamento em 100 e vai dar start. Quando faltarem 40 minutos, isso é importantíssimo, nunca ligar a corrente antes de 40 minutos. Você vai ligar a corrente aqui, né? Ela vai estar no 0, você vai ligando ela até a pessoa sentir os 4 manípulos dando um choquinho. Ela já vai estar no modo contínuo. Quando faltarem 20 minutos, você vai mudar para o modo pulsado. E aí só esperar. Tá bom? Até mais.